bom dia. Hoje é quinta-feira, 23 de abril. Iniciamos mais uma transmissão ao vivo, direto do 8º andar da Prefeitura de Rio Preto. Essa é uma ação conjunta das Secretarias de Comunicação e de Saúde. Tem como objetivo atualizar a população de Rio Preto a respeito das medidas de prevenção, controle e combate à pandemia do coronavírus. Nesse momento, estamos ao vivo pela TV Câmara de Rio Preto, pela Rádio Educativa FM e também pelas redes sociais da Prefeitura. Hoje contamos com a presença da gerente da Vigilância Epidemiológica de Rio Preto, Andréa Negri, e também com o diretor-presidente da EMURB, Rodrigo Juliano. Iniciamos com a palavra a Andréa Negri, que vai nos atualizar sobre os casos de corona em Rio Preto. Bom dia a todos. Então, vou estar fazendo a apresentação para vocês da atualização da situação epidemiológica da Covid-19 aqui no município de Rio Preto. Que nesse momento, hoje, no dia 23/4, nós vamos estar falando sobre os dados que nós fechamos no dia de ontem, no dia 22 de abril. Em relação aos casos notificados, nós temos notificados nesse momento de pessoas que tiveram exames realizados, foram em torno de 1.122 pessoas. Desses casos, nós temos aí confirmados 5 casos que foram importados ou casos que foram resultados 22, 21, porque o sistema do Ministério da Saúde é o sistema que nós utilizamos, chama ESUS-VE. Ontem esse sistema ele estava instável, mas a Secretaria de Saúde, a gente já organizou uma metodologia de notificação em que nós não perdemos essa notificação em tempo real. Então, amanhã nós estaremos aí passando para vocês os casos notificados de síndrome gripal acumulados do dia 22 e 23. Quanto ao desfecho dos casos, que todo mundo quer saber, a doença, ela está produzindo uma imunidade, as pessoas que estão pegando a Covid-19, elas estão evoluindo como? Em relação à cura e alta, nós tivemos aí 33 casos desses 69. Então, a grande maioria, como também foram pessoas na faixa etária abaixo de 60 anos, são pessoas que evoluíram bem, passaram-se aí os 14 dias e estão curadas. Que estão dentro do período de monitoramento, ou seja, ainda estão dentro dos 14 dias, no qual a gente tem pedido para a pessoa ficar no isolamento domiciliar, bem como seus contatos domiciliares também não saírem de casa, são 20 pessoas. Óbito tivemos 8 e 8 pessoas ou ainda estão sintomáticas, depois dos 14 dias, então a gente pede que elas ainda continuem em isolamento, ou estão internados ainda após até os 14 dias. Em relação à faixa etária e o sexo das pessoas que estão confirmadas com Covid, é importante a gente ressaltar ainda que, como eu falei, a maioria é na faixa etária abaixo de 60 anos, ou seja, temos aí as pessoas que estão circulando, são as pessoas que estão se infectando. Isso é importante que todo mundo saiba. Os idosos, a gente sabe que eles estão ficando ao máximo no seu domicílio. Quem não precisa sair de casa não tem saído, mas ainda que continuem dessa forma, ou até para nós podermos preservar os nossos idosos. E a população que está saindo à rua, precisando aí em relação ao trabalho, fazer as suas compras de mercado, farmácia e tudo mais, que elas utilizem a máscara. Dentro do decreto da Prefeitura que fizemos aí nessa semana, é importante que as pessoas utilizem a máscara para adentrar em qualquer estabelecimento, inclusive as unidades de saúde. Eu quero falar aqui para vocês que você vai procurar um serviço de saúde, você tem que já ir com a máscara, porque lá também vão ter pessoas que podem estar sintomáticas. Na verdade, é onde as pessoas estão procurando para ter a sua assistência à saúde. Então, é um lugar que você tem um risco de se infectar. Então, já procure o serviço de saúde com máscara, porque também, pelo decreto, é para adentrar esse local também somente usando esse item que é a máscara. Próximo. Em
relação à transmissão no município, como que está a distribuição desses casos? Vocês podem ver praticamente todas as regiões, a gente reforça novamente que não tem uma área específica com a circulação de Covid. Todas as áreas têm, porém com uma maior intensidade aí nessas primeiras unidades, que são áreas, né, da região do São Francisco, do Central, a região do Santo Antônio, do São Decleciano. Então, vocês podem ver que praticamente os 4 cantos da cidade têm casos de Covid. Esse é um slide importante. O que eu quero que vocês observem? Aqui nós temos todos os casos confirmados até o momento e todos os óbitos confirmados até o momento por faixa etária. Como na literatura, como o que foi visto no mundo inteiro, a letalidade acima de 60 anos, ela acaba sendo maior mesmo, acima de 20%. O nosso número de casos ainda é pequeno, 69, só que nós já tivemos 8 óbitos desses 69. E esses são os casos que a gente está procurando lá na pontinha do iceberg, como o Dr. Aldenis já falou em várias outras lives. Então, essa letalidade, ela tende a ficar um pouco maior, mas é só para a gente ver. Olha só, pessoas de 80 anos ou mais, os 2 casos confirmados, os 2 foram a óbito. De 70 a 79, de 8 casos confirmados, 3 foram a óbito, quase 40%. E de 60 a 69, de 5, 1 foi a óbito. Então, assim, é muito importante a gente proteger os nossos idosos. E nós só vamos protegê-los se a gente se proteger quando sair à rua. Nesse momento da flexibilização, em que as pessoas podem circular para buscar aí o seu trabalho, ou mesmo uma unidade, um serviço essencial, se cuidar, utilizar o álcool gel, lavar as mãos com frequência e utilizar a máscara. A máscara é uma barreira de proteção para você, para o próximo na rua e para você não levar nada para sua casa. Em relação à síndrome respiratória aguda grave, né, qual que está sendo a nossa relação, né, a notificação, né, desses casos? Esses 262 casos foram internados desde o começo da pandemia. Nesse momento, 40 permanecem internados ainda nos nossos hospitais. Vocês podem observar que nas últimas lives é essa média que a gente tem falado para vocês, 40, 43, 36, 39. Isso quer dizer que a epidemia, né, ela está estabilizada nesse momento. Isso tudo graças a todas as medidas que nós estamos tomando desde o início, que é o distanciamento social e agora essas medidas aí de proteção da população quando ela sai à rua. Próximo. Então, os óbitos, não tivemos alteração de ontem para hoje, foram ainda os 36 notificados, 28 descartados e 8 óbitos confirmados por Covid aqui no município até o momento. Obrigado, Andréia, pelas informações, pelos esclarecimentos. E como é de conhecimento geral, foi amplamente divulgado, na última terça-feira, um decreto de Rio Preto estendeu para o dia 10 de maio a quarentena, seguindo a orientação do governo do estado, e também prevê esse decreto o uso obrigatório de máscaras, tanto no transporte coletivo, nos ônibus, como no terminal urbano. Quem administra o terminal urbano é a EMURB. Por isso, o Rodrigo Juliano, que é presidente da EMURB, está aqui para fazer também esclarecimentos. Juliano, quais medidas já foram tomadas em relação ao uso de máscaras no terminal e no transporte urbano? Bom dia a todos. É importante frisar que desde ontem, 22/4, a EMURB, em conjunto com a Secretaria de Saúde, nós iniciamos uma campanha de conscientização da utilização de máscaras para toda a população que hoje está nessa situação de trabalho dentro dos serviços essenciais e em relação à questão da flexibilização. O importante é frisar aqui que a população, em termos de 95% de quem frequenta o terminal, já vem utilizando as máscaras. Nas abordagens que o nosso pessoal tem feito, nós percebemos uma adesão muito grande, uma preocupação em manter o ambiente com o máximo de responsabilidade e mínimo de contaminação possível. Essa ação, ela faz com que as pessoas tenham um ambiente totalmente responsável em termos de utilização das máscaras. Antes de a gente iniciar essa transmissão, você me falava que está havendo uma distribuição de máscaras. Como é que isso está acontecendo? Nós temos uma parceria com algumas empresas que doaram máscaras e nessa abordagem nós estamos disponibilizando para as pessoas acima de 60 anos, para efeito de conscientização, essas máscaras doadas.
e o pessoal tem agradecido bastante, tem aderido e todos têm contribuído e colaborado com a utilização das máscaras. Muitas delas têm a máscara e a gente aborda para poder informar da proibição e da utilização obrigatória a partir de segunda-feira, dia 27/4, e eles têm tirado as máscaras da bolsa e utilizado com maior frequência, e agradecendo até pelo cuidado que nós estamos tendo em relação não só à higienização do ambiente como um todo, né, cuidado com as superfícies, mas também com o cuidado da saúde das pessoas que ali frequentam por necessidade de estarem trabalhando no dia a dia, ou via flexibilização, ou por estar em serviços que são essenciais. Você poderia esclarecer em relação a essa distribuição de máscaras? Ela não é indistinta, né? Ela é para grupos específicos. Exatamente. Nós estamos orientando a todas as pessoas, e o pessoal que está acima de 60 anos são as pessoas que, caso não tenham e não estejam disponíveis, nós acabamos disponibilizando as máscaras imediatamente. Durante sua fala, você lembrou que existem outras medidas também tomadas, principalmente ali no terminal, em relação às superfícies. Eu gostaria que você detalhasse para a gente essas medidas. Importante salientar que nós fizemos, em conjunto com o SEMAI e com outras secretarias, um levantamento de higienização de superfícies que veio de uma pesquisa científica alemã, e onde nós chegamos a 2 produtos para utilizar como higienização adicional, ou seja, nós já mantemos normalmente as higienizações adequadas dentro do processo que é necessário de higienização de áreas de grande fluxo de pessoas, e nós agregamos 3. Uma na madrugada, onde não existe ninguém no terminal, e nós usamos o hidróxido de sódio para que haja descontaminação em relação ao Covid-19. E durante o dia, como há a presença de pessoas, nós isolamos as áreas e aplicamos outro produto que é possível ser aplicado na presença de pessoas sem causar danos à saúde. Nós temos equipamentos que foram adaptados para a utilização, como carrinhos de pulverização, pulverizadores costais e também veículos para pulverizar em maior volume e porte na madrugada todo o terminal. Ou seja, nós higienizamos todas as áreas que têm contato com as pessoas e todas as superfícies que têm adesão e passagem de pessoas. Inclusive, o interior dos ônibus também é higienizado nos assentos e nos locais de encosto e suporte de seguro. Existe oferta de álcool gel no terminal? Nós temos também, Ademir, uma importante ação de 6 pontos específicos, onde as pessoas podem se higienizar com álcool em gel. Outra observação importante é que, às vezes, chega muita gente ao mesmo tempo, e caso a pessoa não encontre no local, é só procurar um funcionário da EMURB que ele repõe no momento específico que a pessoa precise. Além dessas ações, nós também disponibilizamos várias informações nos totens que passam informações de uso de máscaras, de formas de se prevenir do contágio do Covid-19, e também no espaçamento de utilização do ambiente, que ele recebe muitas pessoas, e a gente colocou bastante faixas especificando o distanciamento de 1,5 m entre uma pessoa e outra. Ou seja, nossa obrigação é cuidar não só do terminal, mas cuidar das vidas das pessoas que estão ali e fazer com que elas tenham o mínimo risco possível de contágio por estar utilizando um ambiente de ampla utilização de fluxo por pessoas. Tá joia. A EMURB também administra, é responsável pela área azul, que estava suspensa. Como fica a situação da área azul agora com essa prorrogação do decreto? Bom, diante dessa situação da pandemia, nós já havíamos suspenso a cobrança, né, e a fiscalização até acompanharmos o decreto dia 22. Fica suspensa também a cobrança até dia 10/5, para que a gente possa acompanhar e flexibilizar essa situação das pessoas que estão precisando utilizar o centro da cidade, a Redentora, sem a necessidade da fiscalização. Isso também é importante para que a gente preserve os nossos colaboradores, porque eles estão diretamente ligados à população e causam um risco de contágio bastante relevante. Obrigado, Juliano, aí pelos esclarecimentos. Agradecemos também a Andréia, que participou hoje. E concluímos assim a transmissão de hoje. Lembrando que esse vídeo ficará disponível no canal do YouTube da Prefeitura em alta resolução, e também que teremos isso na Rádio Educativa FM. Um bom dia a todos.